Naquele instante, teve a impressão de que Áquila representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmandos cruéis. Serenidade branda enchia-lhe o coração. Sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio.
noite a terra resplandece. Mas a carta viva desce no mapa da virtude, a terra resplandece. Venha ela, o vosso reino será nela, qual no céu. Venha ela, o vosso reino será nela, qual no céu. Outra pessoa. Deixa eu sentar Porque como eu frequento lá há muito tempo em Resende, por causa da Ana, do Roberto, o pessoal da Cruzada Militar, então me apoia muito. Sem apoio não faria nada na Tote. Sem apoio não faria nada. Então por isso eu tenho que sair pedindo. principalmente da espiritualidade, né? Foi deles que eu fiquei perto. Eu acho que a coisa mais certa na minha vida foi ter aceitado a incumbência do lado do Espírito Imaculado. Foi a melhor coisa que eu fiz. Isso eu tenho que descer, voltar e a se agradecer. Então vai escrever, eu tenho tudo no lado do Espírito Imaculado. Graças a Deus, tá? Talvez mais um evento para unir mais esse grupo aqui. Eu conheço o trabalho de tantos anos, conheço ele há décadas. Então está muito bem pregado. Aqui, eu não sei se eu estou acertando isso aqui. Ele tem que ficar aqui em cima. Deus, pode botar. Isso, pode botar licença, irmão. Faz aqui, eu não estou acertando. Perfeito. Em cima da hora certinho. Uma ótima noite a todos, agradecendo ao nosso Pai, a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo essa casa que nos acolhe, que nos abre a porta para a gente estar aqui todos os domingos às 18 horas, trazendo o Evangelho no ar aqui para a gente, falar um pouquinho do Evangelho, falar de Jesus, falar de amor, de caridade. O grupo de Fraternidade Espírita Esperança, fica aqui no bairro Aeroclube, Volta Redonda. Então, muito grato a essa casa, muito grato à espiritualidade. E vamos então iniciando o nosso programa, lembrando a todos, né, o livrinho na mão, Fonte Viva, o Evangelho segundo o Espiritismo, copo d'água e a família reunida para a gente fazer o Evangelho, a gente convidar Jesus, a espiritualidade amiga, para a gente fazer parte da nossa casa, do nosso culto em casa. Hoje, o tema de hoje, nós vamos falar sobre generosidade, né? Eu tenho até um slide aqui falando que é um dos primeiros passos para chegar a ser a caridade. Quem é generoso é caridoso. E o nosso irmão Rony Ricardo vai nos presentear hoje com esse estudo que ele preparou para a gente. Rony, boa noite. Boa noite a todos. Generosidade, e tem surpresas também. Mais um filho está chegando aí, né? Está chegando mais um, Totti, em parceria. Legal, a gente vai falar sobre o novo livro do Rony, ok? Então a gente vai começando o nosso programa. Participe com a gente, divulguem, compartilhe a nossa página, por favor, convide os amigos para assistir com a gente, participe perguntando, comentando. É muito importante a sua participação, a gente fica muito feliz, muito satisfeito e agradecemos de coração a participação de todos. Então, iniciando o nosso Evangelho, já pedindo a bênção de Jesus, pedindo que nos abençoe a todos nós, pedindo ao nosso irmão que leia para a gente a página de hoje e faça
um breve comentário, por gentileza, Rony? Então é a página 90, lição 99, persiste e segue Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. E nos diz então a citação de Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Portanto, tomai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Comentou Emmanuel. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim, a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças, e se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Em outras palavras, Totti, juntemos as nossas forças e nossas dores e caminhemos. Persiste e segue, o recado de Emmanuel. Muito interessante, como sempre, muito oportuno, porque ele compara o lavrador, o agricultor que está lá na luta diária com a colheita ou com a agricultura, e muitas das vezes ele é advertido com problemas vários e alcançados, são os calos, os joelhos desconjuntados ou feridos. E nós também na nossa luta, as tarefas, os compromissos, o expediente que se dá de uma maneira voluntária na casa espírita, e é um compromisso firmado. Como ele diz aqui, é melhor fazer do que depois de não fazê-lo se vê que perdeu. E aí não pode. Rony, e muito para bom. Nós espíritas ou para nós trabalhadores da seara cristã, né? Ou seja, evangélico, católico, ou trabalhador do bem, em especial, um negócio que pode resumir assim, vão vir os irmãos que não se comprazem, né? E que vão querer colocar empecilhos na nossa caminhada, na nossa estrada, para que a gente desista. Com certeza. Para que as coisas fiquem mais difíceis. Né? Mas a gente estava conversando aqui antes, nos bastidores aqui, falando que vai ter isso, mas tem muitos nos ajudando. Então é necessário... É o nosso tema de hoje, generosidade. Quantos invisíveis que estão nos impulsionando, nos encorajando. Siga, contamos com vocês, vamos, precisamos de vocês. E é isso. Ou seja, se a gente se dispor a pegar na enxada, a força vem. A força física, né? Aparece, até mesmo nesse caso, trabalhar. Uma força moral e espiritual. Que é muito comum. Hoje nós participamos do seminário de orientação mediúnica lá no Caminho da Luz, e foi falado sobre isso, né? Da deserção, das pessoas abandonam muito a reunião mediúnica nas médias, e porque começam os empecilhos. As pessoas, vem tudo para atrapalhar. Não pode, como falou aí, arraste o joelho no chão, deixa sangrar, mas não desista, não pare. A gente estava falando de Paulo também. O Paulo ia discursar e tomava pedrada, toda vez que ele acabava o discurso era pedrada na certa, né? Ele podia esperar o término, era aplauso nas pedras. As pedras, ele não desistia. Os cristãos... Tanto é que tem essas cartas aos hebreus, aos povos, que ele endereçou as cartas dando ânimo e ficaram eternizadas. As cartas de Paulo. Ou seja, não desistir muito. A generosidade, está aí o tema que nós vamos falar, a caridade, né, a gentileza, são coisas boas. Faça o bem, que vai ter muita gente apoiando, muita gente para
apoiar isso aí. O meu tema também vai dar uma pincelada nesse caminho. Interessante, está no mesmo capítulo? Não, está no capítulo 8, oitavo. Isso, deixai bem-aventurados que têm puro coração. Nós estamos na instrução dos Espíritos, item 19, deixai vir a mim as crianças. Olha só, deixai vir a mim as crianças, pois eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos que sofrem, a multidão de aflitos e de infelizes. Ensinar-lhe-eis o grande remédio para amenizar os males da vida. Dar-lhe-eis o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, possuidor da virtude por excelência? Esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração, fechando-as. É o amor, é a caridade, a generosidade. Se vós tendes esse fogo divino, o que temeis? Dizei-vos em todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz provar-me pela dor e as tribulações, sede bendito, pois é para o meu bem. Eu sei que sua mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa frágil criatura e dar ao seu coração as alegrias permitidas, sede ainda bendito. Mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma e que, sem cessar, esta faça subir a vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tende amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem as circunstâncias, nem a maldade daquele que vos odeiam e vos perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado vosso tesouro onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-los. E vereis apagar-se insensivelmente de vossa alma tudo que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria aliviar-se dia a dia. E semelhante à ave que plana nos ares e não se lembra da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, possa beber do elemento da vida no seio do Senhor. O Espírito Protetor, Bordeaux. Fala sobre deixar vir minhas crianças, fala das crianças, né? E fala o bálsamo, né? Desses mártires, dessas pessoas, era o amor. Quando entra o amor, eles marchavam, né, para as fogueiras, para os leões, para as arenas, sorrindo, porque o amor... Encantos, em orações coletivas. Amor, né? O amor transbordava ali, tudo ali, né? Aí fala também sobre não desistir, fala bem claramente também como a sua leitura. A leitura da noite. Fala para ninguém pode arrebatar, as maldades daquele que vos odeiam. Se tendes amor, tereis colocado vosso tesouro onde os vermes. Ou seja, e semelhante à ave que plana nos ares e não se lembra da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma inebriada possa beber do elemento da vida no seio do Senhor. Ou seja, quando a gente desperta, compreende, entende o amor, a bondade do Pai, a misericórdia, a justiça divina, a gente marcha. A gente reclama, a gente sofre, porque a gente não está nesse nível. É ligado à matéria. Ligado à matéria. Então. Mas quando chega no ponto desse de Paulo de Tarso, desses outros, Joana de Cusa... Em êxtase, né? Em elevação espiritual. Transcende o pensamento, muda, sai daquela agonia, porque está numa outra esfera em pensamento. Está buscando o apoio maior. Muito bonito, muito bonito. Bacana, né? Então é isso aí. Lembrando o Evangelho. Hora da gente fazer a nossa vibração. Mando um abraço aqui para Eneida Maria Jabur, Isabel Cristina Cardoso, sempre elas ligadas com a gente. Eneida, um abraço. Isabel, um abraço. Arthur Rezende, opa, Arthur, um abraço também. Sônia Conte sempre também com a gente. Lélia Pina, um abraço. Signos Ferrari, um abraço. Signos. Carlos Raimundo de Souza, Carlão, Deus abençoe este programa e seus idealistas. Abração, Carlão, para você também, meu irmão. Marli Santos, sempre
com temas maravilhosos. Obrigado, Marli, um abraço também. Vamos elevar então o pensamento agora para a gente fazer a vibração, pedir a Deus nosso Pai, a Jesus, por nosso lar, pela família, pelo planeta. Então vamos elevar o pensamento, tentar chegar a esse êxtase, como nosso irmão Rony nos colocou agora, essa plenitude de contato com os amigos espirituais, pedindo que nos abençoe. Que abençoe nosso lar. Vamos mentalizar nosso lar, mentalize os cômodos da casa, sala, cozinha, mentalize todos e peça a Jesus adentrar seu lar, abraçar seu lar, proteger seu lar. Então vamos lá, que Jesus possa então atender às nossas preces, nossas rogativas, envolvendo todo o nosso lar. Vamos mentalizar os familiares. Mentalize cada um do seu familiar. Vamos pedir a Jesus que envolva todos os nossos familiares com muita luz, com muita paz, com as energias, com o remédio que a gente precisa. Vamos pedir pelos amigos, irmãos que estejam necessitados, doentes, nos leitos. Vamos pedir por esses que a gente sabe que precisa, vamos pedir por eles. Vamos pedir, Pai, aos nossos irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, na escuridão, nas cavernas, nos abismos. Irmãos, Pai, que já perderam a forma humana, irmãos que já perderam a esperança. Vamos pedir que as nossas preces cheguem a esses irmãos, levando-lhe luz, paz, força e esperança. Que seja um lenitivo, uma força a esses irmãos, para que não desistam, que continuem, mesmo com os joelhos sangrando, meus irmãos, não desistam nunca. O Pai está sempre de olho, sempre amparando a todos. Talvez vocês não percebam, talvez a gente não perceba o amor, a bondade do Pai, mas Ele está sempre do nosso lado, nunca nos abandona. Vamos pedir aos irmãos suicidas, aos irmãos que perderam a esperança, que adentraram por esse caminho, que a nossa paz, a nossa luz, que vem do Mestre Jesus, envolva todos esses irmãos, levando-lhes força e esperança. Aos irmãos que foram abortados, aos que abortaram, aos irmãos que fizeram, Pai, e sofreram as guerras, a escravidão, o holocausto. Irmãos que se encontram nos cárceres, nas prisões, irmãos que se encontram nos leitos, nos hospitais, no frio, na fome, na miséria. Irmãos que ainda se comprazem, Pai, no mal, na vingança. Vamos pedir aos irmãos que governam, Pai, nossa cidade, o estado, o país, os países. Vamos pedir, Pai, aos irmãos que nós prejudicamos, irmãos que ferimos nesta ou em outras vidas, que ainda sofrem, Pai, que ainda guardam mágoa, ódio, rancor em seus corações pelo mal que lhe causamos. Que as nossas preces possam chegar a todos esses irmãos, envolvendo-os, tocando o coração desses nossos irmãos. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos fortaleça na caminhada, que a gente, como diz a leitura do nosso irmão Rony, esfolhe o joelho no chão, se arraste. Lembrei de Martin Luther King agora, ele diz: voe, se não puder voar, corra, se não puder correr, caminhe, se não puder caminhar, se arraste, mas nunca desista. Que a gente então, Pai, nunca desista, que a gente siga sempre em frente, marchemos em frente. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, nosso tema, a gente vai falar sobre generosidade.
é uma coisa, né, que mexe com a gente muito, falar sobre caridade, sobre gentileza, e que a gente pode contribuir muito para a atmosfera do nosso planeta, para esse mundo que a gente vive, com o nosso crescimento, com pequenas coisas. E vamos citar exemplos de pessoas maravilhosas que dedicaram a vida e que foram generosos em si. Nosso irmão Rony Ricardo, então, vai nos presentear com esse estudo. Rony, antes da gente adentrar o tema... De volta, exemplo de generosidade, aí, 92 anos hoje. Dedicado à paz, né, ao Muito trabalho bom. De amor, de caridade, generoso. Né? Então, hoje, completando 92 anos, a gente dedica a você, nosso irmão. Muito bonito. Grande exemplo que nós temos aí e ainda conosco. Deus te abençoe, Divaldo. E tantos outros. Vamos dar uma pinceladinha antes de começar? O Rony, Irmãos da Terra. Ele já tem vários livros, né, no mercado, inclusive a gente está na Vida Futura, tem, né, vários livros, e está com esse aí já no forno, que a gente diz, né, já prontinho, Carta aos Irmãos da Terra. Dá uma pincelada para a gente, por favor, da parceria, como é que... Sim, é mais uma oportunidade de trabalho nessa terra, convite do amigo Roberto Fonseca, de Itatiaia, em 2015. Na época havia ido a Resende fazer 150 anos do Céu e Inferno, uma palestra no Flora de Araújo, e o Roberto me convidou. Na época tinha sido lançado Palavras de Consolo e houve o convite. Rony, eu tenho as cartas, as psicografias dos suicidas. Eu queria te convidar para uma parceria para um livro. Eu fiquei muito, assim, envolvido. Falei, nossa, Roberto, poxa vida, tinha lançado Palavras de Consolo, não podia imaginar o que estaria na minha incumbência, na minha responsabilidade, com experiência com livros, com uma coisa inédita na minha vida, eu não podia imaginar tudo isso. E um convite muito afável, uma pessoa muito agradável, Roberto, eu conheço tanto tempo, de lá, das palestras, e o acaso não existe mesmo. No lançamento de Vida Futura, em 20 de agosto de 2017, Eliana Santana, médium do Caminho da Luz, vai lá na frente para agradecer os trabalhos, a gentileza da minha vida, e Eliana anuncia lá na frente, e teremos o próximo livro, e será com os relatos dos suicidas. Eu fiquei na hora impressionado, até que no vídeo eu estou com a cara espantada. Eu falei, como que a Eliana sabia disso? Isso é um segredo, as 7 chaves com o Roberto, você, como a Eliana vem? Aí ela me contou depois, quando eu cheguei lá na frente, Frei Mário, o seu mentor, falou assim, pode anunciar. Então eu anunciei. E está aí o livro, que é realmente um recado de Frei Mário, ano passado. Rony, você tem um compromisso com o Roberto. Reúna parágrafos de Palavras de Consolo e Vida Futura e terás a primeira parte doutrinária. Não precisará escrever um outro livro. Reúna as cartas psicografadas que o Roberto já tinha, estava me aguardando, era só digitar e organizar e obterás então. Aí ele me deu o título do livro, o mentor, amigo Frei Mário, Cartas aos Irmãos da Terra, aí está materializado. E o acaso não existe, a proporção foi seguindo. Roberto, com amizade com Alda Maria, que eu também conheço de Belo Horizonte, nos brindou Alda Maria, através da mediunidade, a psicografia e o prefácio de Ivone do Amaral Pereira e Charles, apresentando o livro, o prefácio. Não parou aí, mais um se junta também. Rafael Papa, de Juiz de Fora, com a obra, com os trabalhos que ele tem feito, amigo de Roberto, e se associaram à rede Amigo Espírita. Então o livro sairá, eu cedi minha parte, doei meus direitos à causa lá do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier de Itatiaia, onde o Roberto atua e trabalha, um trabalho muito grande. E se juntaram também à rede Amigo Espírita. Então o livro teve mais parceria. E além da minha amiga Norma Sueli, que fecha o livro com a mensagem de Ivone e também a psicografia, fazendo todo o remate sobre o suicídio. Então é um livro com várias mãos dos encarnados, Rony, Roberto Fonseca, Alda Maria, Norma Sueli, Rafael Papa, que fez a apresentação e está fazendo a organização do livro. Para ele já está aí a propaganda, pronta a capa. O processo todo agora de diagramação pela editora de Juiz de Fora, para setembro, com a permissão de Deus, fazemos o lançamento. Previsto para setembro. Sim, não, é programado já. Setembro, as coincidências, é o dedicado de Setembro Amarelo, mas é por de isso prevenção. É por isso, porque está lá, um tratado a favor da vida. Então, relato dos suicidas, com a parte doutrinária, prevenção do suicídio à luz do Espiritismo, Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Evangelho, onde Kardec falou disso, onde a parte nós trabalhamos, o remate, a conclusão, falando inclusive a prevenção, e também aos que foram, como que fica essa família? Como que esse luto que envolve tantas pessoas com suicídio? Então, toda essa abordagem
que está aí, em Cartas aos Irmãos da Terra, trazendo consolo, a esperança a quem está em caminhos, como ainda falamos ainda há pouco, com joelhos, com sangrando ou doendo e pensando em desistir da vida. Então são cartas de irmãos que vieram através de psicografia relatando o trespasse, a sua vida lá no plano seu espiritual, estágio atual, lógico, já em processo de refazimento, em condições de trazer o alento, a explicação, ou seja, a informação do que ele passou e de como que ele já está bem mais refeito. Muitos falam assim, já em condições de relatar os irmãos da Terra. Então você vê que a palavra irmãos foi vindo, e Frei Mário lhe dita exatamente o título que prevaleceu, como as mensagens. Muitos falam, caros irmãos, eles começam assim, endereçando dessa maneira. E Cartas aos Irmãos da Terra, que a toda a segunda parte está muito emocionante, são cartas emocionantes, comovedoras mesmo, ou do envolvimento com um tóxico, ou aquela noiva abandonada no altar, ou aquele que perdeu toda a família, ou aquela que se jogou do andar e uma vez refeitos, vem então trazer a carta. Olha o que eu fiz, agora como que eu estou, avisando a vocês da terra, não cometam essa insensatez. E a nossa querida amiga de todas as horas, Ivone Amaral Pereira, fechando com a mensagem, explicando o grande problema que é o suicídio, como ela experimentou por 2 reencarnações passadas. Onésio, me vem na cabeça. Então eu modéstia à parte, desculpa, claro, não tenho que direcionar a mim, mas falando do trabalho coletivo, um trabalho conjunto. Várias mãos. Mas ficou muito emocionante, Totti. Realmente está sendo do início ao fim, os textos, as inserções, as mensagens. É um apanhado de um canto a favor da vida. A gente estava falando também aqui, antes, nos bastidores, sobre a importância de trazer à tona, de se falar sempre, não só mais Setembro Amarelo, todos os meses, todo momento, e eu ia colocar isso. Hoje, se falando bastante, hoje a doutrina espírita, a doutrina reencarnacionista, hoje com todo esse aparato, pensaria, poxa, já que se fala mais sobre reencarnação, sobre a tendência baixaria o número de suicídios, mas está aumentando cada vez mais. Por isso que precisamos nos juntar. Então vem o CVV que faz um trabalho tão bonito de prevenção, das campanhas, do alerta para a vida. Vem outros órgãos, agora vem mais trabalhos a nível federal, com uma nova lei, ajudando com a prevenção, principalmente a automutilação. Então os trabalhos têm que continuar. Então o nosso trabalho também, enquanto espíritas, as obras, os livros, esse clamor pela vida, de tantos que estão desesperados em dispô-la, mas pedindo, não, por favor, não faça isso, a vida segue. A comprovação está aqui. Então vem essa obra aí firmada com o amigo Roberto e tantos que se associaram, você vê o reforço que nós ganhamos com as parcerias. Isso é muito importante ponderar e frisar nesse momento, Totti, quantos, quer dizer, vem a rede Amigo Espírita e se consorcia com o Roberto. Então vai ser um contingente maior, uma quantidade maior de livros editados. Se não me engano, 2.000 livros que serão lançados, editados para esse grande trabalho de divulgação. Então esperamos conseguir também apoio de outros da casa, das causas gerais por aí para nos receber, para podermos levar em parceria e que o livro chegue aos necessitados. Que as casas te convidem sempre mais assim, para falar sobre esse tema, trazer isso a público, palestra, né? Porque temos que falar. E a doutrina espírita, que é a reencarnação, que a gente sabe que não existe a morte, né? É uma bênção a gente ter esse entendimento, né? Que a gente sabe que não leva a nada esse caminho, sabe? E como está no texto aqui, que nós já vamos começar daqui a pouco, generosidade, o generoso vai ao encontro do necessitado sem propagar. Então, aquele que escuta no CVV o desespero da pessoa pronta a se matar. No atendimento fraterno na casa espírita, a pessoa que está pronta lá a cometer o suicídio vai pedir uma ajuda, uma orientação, e começa a frequentar as palestras, começa a receber o passe e começa a se restaurar. É aquele que vai ler o livro, que vai identificar com esse ou com aquele outro caso, que é tão próximo ao dele, vai entender, não, eu não posso fazer isso, porque a vida segue, a vida continua, e se eu fizer vai ser pior. E aí está o relato daquele que experimentou essa tragédia pessoal. E a informação do que ele passou, e agora um pouco mais recomposto, em condições de alertar, olha, por favor, não faça que vai ser pior. Eu vou pegar carona já aqui no tema. Dia 19, agora de maio, vem aqui no Gacemes, Renato Prieto. Isso, com a peça de... Ele deve vir no programa, ele já está acertando dele vir dia 19 no programa aqui, antes do espetáculo, para a gente falar um pouquinho sobre o espetáculo, a morte
é uma piada. Sim. Que tem tudo a ver. É. Eu vi a propaganda, é isso mesmo. A morte é uma piada, não existe morte. Morre o corpo, mas a vida continua. Então, que as pessoas que estejam pensando, pense, repense, desistam desse caminho. Né? Morte não existe. Né? Olha, mais alguma coisa sobre o livro? Não, eu te agradeço a oportunidade de divulgação. A capa que já está sendo Linda. Divulgada, a editora. E o livro deve estar maravilhoso. A Ferro já está colocando, então já está vindo em termos já de propaganda, de anúncio. Está vindo aí, programado pelo menos para setembro de 2019, Cartas aos Irmãos da Terra. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho sobre generosidade, né? A verdadeira generosidade, por gentileza. Então é Kardec, em capítulo 13, o Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda, o que faz a mão direita. Então Kardec escreveu em Infortúnios Ocultos, no item 4, esse parágrafo. A caridade se manifesta nas grandes calamidades, pois é então que se vê impulsos generosos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres generalizados, há milhões de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem num cômodo sem se lamentarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que deles venha o pedido de assistência. Então é o texto de Kardec, aí ele continua explicando aquela senhora que ia numa casa levar a ajuda à família de necessitados e que o pai estava hospitalizado e ela era discreta e ainda levava a filha junto dela para aprender com ela esse trabalho generoso, discreto, que ela não se ostentava, era uma senhora da área da nobreza, uma senhora em condições, e ela ajudava essa família e tantos outros. No final, o relato de Kardec, vai uma das assistidas da sua casa e elas se reconhecem. E ela fala, silêncio, não digas nada a ninguém. Assim falava Jesus. É muito bonito esse comentário de Infortúnios Ocultos, item 4 do capítulo 13. E da onde surgiu a verdadeira generosidade que estamos divulgando essa noite, que é esse sentido, ir ao encontro necessitado, como os propensos ao suicídio. Quantos que não relatam? Quantos que estão anonimamente ou sentindo uma dor, ou não nem transparecendo, mas estão afastados, estão depressivos, que é o grande problema, que é a depressão. Uma das causas maiores no mundo todo, que é a depressão, silencioso o problema. E o que está acontecendo? Por que parou de conversar? Por que parou de interagir? Por que não está participando mais da família ou do grupo social? O que está vendo? O Totti, tempos atrás, eu estava numa casa espírita fazendo palestra sobre esse assunto. A pessoa levanta o braço lá atrás, ela já acabado de receber no WhatsApp o pedido de socorro de uma amiga dela que estava ameaçando que ia de fato. E ela parou para falar durante a palestra que ela tinha acabado de receber, e a palestra era sobre você ver como que as coisas vão. E ela ia já imediatamente pedir uma ajuda no grupo delas para ir lá na casa daquela pessoa que estava pedindo socorro através daquela amiga. E essa pelo menos falou. Quantos estão de uma maneira oculta? Então ela pelo menos já, naquele momento, preparou lá, naquela época, a forma de tentar interceder e verificar o que estava acontecendo, naquele desespero. Me veio aqui. Não oculto, nós estamos falando do oculto, mas e quando é oculto? Então você tem que, pelo menos, pesquisar, abordar, para tentar socorrer. Aquele pastor muito engraçado, Cláudio Duarte, bom demais, interessante, ele falando sobre a questão do amanhã, de deixar para amanhã. E a gente fica muito assim, tem amigo, vou amanhã, vou depois visitar, vou visitar. Ir atrás desse, né? Às vezes vem, ali como diz aqui, ó, pois então que vem esses impulsos, Então quando vem esses impulsos, é um alerta pra gente. Vai fazer uma visita para mim, talvez a espiritualidade está te usando para que você vá para socorrer aquela pessoa. Deixa eu só repetir essa história muito bonita, eu já contei ela de uma maneira pública. Aconteceu no Caminho da Luz, eu fazendo TAI, terapia através do Evangelho, o tema era Deus. E na primeira fileira um casal e o rapaz chorava o tempo todo. Chorou o tempo todo da palestra. No final, a senhora veio conversar comigo o que havia acontecido. Ele também veio se desculpar. Ele em casa, decidido se matar. E ela saindo ela iria à palestra, ela iria, ele não. E ela pensando muito dele, ela muda a rota do carro dela e para na porta da casa dele e entra, porque ela tinha amizade, ela entrou. Quando ela chega, ela falou, o que você sabia? Como que você sabia? Mas sabia do que? Eu ia me matar.
E ela fala, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Então ela arrastou praticamente, o levou para ouvir a palestra. Deus. Primeiro tema do TAI, Terapia Frequência Evangélica. Por isso que ele chorava tanto que ele se arrependeu, Totti, da ideia. E a amiga, inspirada, foi lá na casa dele com o carro e o retirou praticamente convencido a levá-lo a uma palestra que ele não havia programado. Ela iria. Ela estava fazendo as semanas do TAI, lá no Caminho da Luz. Nunca mais vou esquecer essa história, porque que choro naquela fileira, primeira fileira, o tempo todo ele chorou da palestra, a ponto de no final vir desabafar e revelar o que havia acontecido com ele. E a amiga, inspirada, como você acabou de falar, foi lá, quer dizer, o infortúnio oculto, foi de encontro, ela seguiu a inspiração dela. O que está acontecendo com ele? Por que eu estou pensando tanto nele agora? E ela muda o roteiro e o carro para lá na porta daquele necessitado. Para uma vida, que ele estava pronto a se matar. Nunca mais vou esquecer essa história, muito bonita e emocionante. A gente vê que essas pessoas que têm esses impulsos, que fazem essa caridade, são generosas, elas têm isso, ou trabalham isso, ou se abrem para isso. Então fica mais fácil o contato de serem ajudadas, de serem inspiradas, sendo instrumentos. Né? Ou seja, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. A gente tem que estar sempre pronto para poder ajudar. E é muito bacana isso, né? Quando fala que ir ao encontro porque quando bate a sua porta, entre aspas, é muito fácil você chegar lá, dar um prato de comida, você dar um dinheiro, você atender um que te liga, mas você às vezes sabe e fica protelando. Aí é pior. É omissão. Eu Totti, essa história é muito... Como tem outras similares a essa, que já ouvimos, e tantas que aconteceram. A pessoa estava pensando na outra. Mas por que eu estou pensando tão fortemente nessa pessoa? É um telefonema, é um recado, ou aparece fisicamente, é o socorro, como você leu inicialmente, é o alento que vem para a pessoa. É a forma mesmo de abrandar um problema, uma dor anônima, uma dor que a pessoa está segurando, uma dor íntima, e a pessoa sofrendo, padecendo e precisando desse socorro, dessa ajuda. E é generoso todo aquele que se dispõe a servir dessa maneira, de uma maneira pródiga, de uma maneira que se desvela pelo próximo e o acode sem, aspas, fazer propagação ou propaganda do que está fazendo. Vai lá e socorre, anonimamente. É uma coisa que mexe com a gente, faz a gente pensar bastante, porque a gente é alertado, é chamado e a gente fica protelando, a gente não vai, a gente se preocupa muito com a gente. E as pessoas, para chegar nesse ponto de ver com o coração, porque as pessoas não veem esses infortúnios com os olhos, é com o coração, com o sentimento. Bezerra é uma pessoa que tinha muito disso. Então, tem que estar muito aberto ao amor, à caridade. Trazer essa bagagem já em espírito, com Bezerra de Menezes, que acabou de falar, Matheus de Calcutá, essas nossas grandes referências. Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira, esses que passaram por nós. Ivone, por exemplo, tinha o hábito de ter no caderno e listava todos os suicidas que ela retirava dos noticiários e fazia uma prece por eles. No livro Leila, Filha de Charles, pelo Arnold Nimier, pela Denise Corrêa de Macedo, tem a psicografia e o relato no final. Quem recebe Ivone em caravanas no plano espiritual, a maioria os suicidas, que ela orava por ele. Quando ela retorna, então, após cumprir a vida, a existência aos 83 anos. Que é uma maneira de ser generoso. Anônimo. Orar por essas pessoas, Sim. pelos suicidas, pelos que Exato. estão nos presídios, nos hospitais. É uma caridade maravilhosa que a gente pode fazer em casa. É um desvelo natural, porque sabedora do que era. Então, com conhecimento de causa, então ela orava, porque ela é a oração que ia abastecer esses espíritos no plano espiritual em total sofrimento, que já tinham partido, tragicamente. Trabalho muito generoso e muito grande. Uma coisa assim, muito, entre aspas, simples, entre aspas, corriqueira, que a gente pode fazer. Porque ela tinha relação, o caderno, ela fazia a prece com aqueles nomes listados, ela ia completando no caderno os nomes, e a prece era uma prece geral, porque era a intenção por todos que estavam ali relacionados. Generosidade. Vai de encontro ao necessitado. E a gente tem grandes exemplos dessas pessoas, né? Que vão, que se entregam, que se doam, de volta, como estava falando, que se coloca à disposição. Jesus foi bem claro nisso. Eu não vim para ser... Para os sãos. Eu vim para os doentes. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Também. Isso. Né? Para servir, ser generoso, caridoso. O maior exemplo que a gente tem. A existência, a sua pregação de 3 anos foi generosidade do início ao fim.
Ele acudia o coxo, o cego, o leproso, que todos os arredios da sociedade, todos os desprezavam, Jesus os acolhia, os trazia e os curavam. Eram as meretrizes arredias, a mulher sofrida, era o outro, eram viúvas principalmente, sem eira nem beira, sem nada. Porque como é que ela ia continuar? Era ele que lá e dava um afago, uma consideração a elas para elas recomeçarem. Ou ter um outro rumo, uma vez perdendo tudo. Então, realmente, um trabalho messiânico generoso. A generosidade dele ela tamanha que não acusava, não julgava, né? Falava com todos, não comparava com ninguém, né? A prostituta, o ladrão, isso. Todos ele, né? Era generoso. Aquela parte final, até divulgado o ladrão que pede a Jesus socorro, que é o tal Dimas, e ele fala, ainda hoje estará comigo. Ali naquele momento derradeiro, crucificado do lado. Quando você estiver lá, você se lembre de mim, Senhor. Não tenha dúvida, ainda hoje estarás comigo. Quer dizer, foi o momento culminante. Apagou todos os erros, mas se arrependeu e pediu uma intervenção. É muito bonito. O capítulo esse que traz o infortúnio é que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a mão direita. Porque naquela época era muito comum eles propagarem as doações, as esmolas. Então vem essa explicação de Jesus para aquele meio onde ele estava de uma maneira aparente, onde queria fazer e propagar, olha o que eu estou fazendo. E ele mostrando que não era dessa maneira, era uma maneira, aí vem a história do óbolo da viúva, que deixou as moedinhas que lhe fariam falta, e vem as demais instruções aí exatamente nesse sentido, de fazer de uma maneira discreta. Vicente de Paulo, com as obras sociais, principalmente a grande obra de recolher as crianças abandonadas na França, nos séculos anteriores, século XVIII. Então é muito importante frisar isso exatamente para as pessoas entenderem que é fazer e não se propagar. E hoje está muito difícil lutar porque tem o chamado selfie, né? Que a gente faz e posta na internet, né? É uma coisa que faz a gente pensar também. É válido? Mas a verdadeira caridade não é essa. É essa, né? Que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita. Muito bem. Né? As pessoas usam muito as redes sociais, a gente vê, fazem filme, é legal, porque talvez isso pode inspirar outros a fazer a caridade, certo? Mas não utilizar como uma propaganda pessoal, de divulgação, aí perde todo o efeito. Porque a verdadeira caridade ela não se mostra, né? Ela, como você acabou de ler, ela se oculta e vai muito de acordo com o nível espiritual de crescimento, de entendimento da vida. Por isso que ele insistia tanto na época dele, que ele via que isso era praticamente o meio daquele povo onde ele estava, o povo judeu. Então Jesus tinha que reforçar muito isso para eles mudarem pelo menos o foco de não querer propagar, porque isso não era relevante, não é uma barganha com o Criador você doar para ter uma outra condição. Não, vá lá de encontro, mas de uma maneira anônima, discretamente. Era tão comum que falava, né, dos argentinos que ia para a praça pública rezar, orar lá, né? Sim, aquele tilintar das moedas, a barulhada toda que eles faziam para mostrar que eu estava fazendo uma doação para conseguir condições melhores. E onde o que a gente vê que o verdadeiro faz. Chico saía de madrugada para atender, tem uns casos maravilhosos, fazia. O que a gente conhece do Chico, que está nos livros, acho que não chega a metade. Exatamente, né? Muitas coisas estão, como você falou muito bem, com quem observou e que viu que ele fazia muito mais. E acho que com certeza pedia para não contar, como Jesus. Você já ouviu a palestra do Haroldo Dutra, muito interessante, ali revela, você viu a história dos tomates, do Chico? Vi. É incrível, vamos contar que as pessoas vão aproveitar. Isso. Então, uma senhora lá de Uberaba revelou isso, que o Haroldo Dutra em pesquisa, em coleta de dados, encontrou essa própria senhora que era contemporânea de Chico. E que ela achava impressionante na mercearia, Chico separando os tomates bons e pegava só os tomates estragados. Ela achou aquilo tão estranho, mas por que os tomates estragados, Chico? Não, minha filha, porque se eu levar só os bons, não vai sobrar nada bom para ninguém. Então eu pego os estragados, a gente sempre aproveita e deixa os tomates bons para as outras pessoas. Aí a Haroldo Dutra faz aquela comparação. Quem é capaz de pegar os tomates estragados e deixar os bons para as pessoas? Olha que trabalho. Que generosidade que ele fazia discretamente. Essa contemporânea de Chico comentou, mas isso não foi propagado porque era dele. Ele ia lá e fazia isso carinhosamente, não deixa o tomate estragado comigo, deixa o bom aqui, vai em outra pessoa, se está precisando mais do que eu. Eu posso recortar, retirar umas partes em casa e aproveito se puder.
Você está falando, eu estou passando um filme aqui na minha vida. O filme do Chico mostra isso, é muito interessante, juntando todo mundo dentro da casa das irmãs, aqui sem cômodo, e as pessoas chegando, ele recebendo as pessoas sem espaço, sem nada para trabalhar, para curar, para ouvir, para socorrer, e virou um centro espírita na casa dos familiares, até que despejaram o Chico e ele foi ter a casa própria para continuar o trabalho dele, que era o trabalho que tinha que fazer, trabalho missionário. E porque a gente, tipo assim, um pé de fruta, você quer pegar todas que você pode. E as melhores de né? tudo. E você não deixa para um próximo que vai você passar. Não pensa que vai vir alguém o passarinho que vai poder se alimentar ali. Aí me veio passando assim, como que a gente é ganancioso. Somos presos. Né? Estou aqui aberto no capítulo, está aqui o óbolo da viúva. E o óbolo da viúva tem uma passagem muito legal que nos conta a Amélia Rodrigues, né? De volta, a Amélia Rodrigues, que o óbolo da viúva, a mulher, aí Jesus pergunta, quem foi mais caridoso? A mulher que deu as 2 moedas que ela tinha. Falta. Aí a Amélia Rodrigues vem nos contar que tinha uma mulher que ia lá, sabendo que Jesus ia ali, naqueles dias, sempre naquele horário, naqueles dias, pregar ali, ela ia lá varrer. Ela não tinha nem 2 moedas, não tinha nada para dar. Então o que ela ia fazer? Ela ia doar o tempo dela para varrer, para manter limpo, para Jesus ficar ali sentado e pregar. Olha só. Bacana, né? As várias formas de ser... de servir. De ser generoso, de ser... Né? Você tem uns exemplos maravilhosos para nos contar aí também. Temos. Né? Então vamos aproveitar e fazer a divulgação. Eu até trouxe o livro. É um sacerdote espírita, nosso amigo Orson Peter Carrara. Quando o Orson fez um belíssimo trabalho, ele fez uma ligação com Memórias de Padre Germano, de Amália Domingos Soler. Amália, que escreveu as Memórias do Padre Germano no Espírito, que veio a ela o Espírito e concedeu todas as informações de um padre, praticamente um sacerdote espírita, como é o título do livro. E é muito bonito, Totti, porque Padre Germano, depois, em espírito, vem através de Chico Xavier e começa então a encaminhar as mensagens da Terra. Então foi um homem que viveu de uma maneira religiosa pela Igreja Católica, mas era tão generoso quanto é o papel que nós estamos falando aqui. E ele vivenciou exatamente a caridade plena, a generosidade pelos pobres, porque primeiro, ele era órfão, ele não tinha mais mãe, desde pequeno criado por terceiros. Ele acudia àquelas mães que perdiam os filhos, quer dizer, ele nem teve base familiar e ele tinha que ser uma pessoa muito equilibrada para ouvir confissão, como ele conta nas memórias, ou acalmar as dores das pessoas que não tinham família. Ele nunca teve, ele era um órfão. Então ele conta mesmo que muitas das vezes ele tinha que segurar a emoção dele, porque ele não tinha família, para acalmar uma outra que estava em desavença, ou briga com a filha, ou perdendo tudo, ou não tinha, porque ele vivenciou tudo isso. Mas uma das histórias mais bonitas dele, ele sempre com o cão dele, o amigo dele fiel, que estava sempre o sultão, sempre junto. Então aparecia uma pessoa na casa do Padre Germano, o sultão levantava as orelhas. Quando o sultão levantava as orelhas e colocava a posse, o Padre Germano sabia que já tinha que levantar e se colocar em diligência para socorrer mais alguém que batia a porta. Era para socorrer, para levar um alívio, ou levar a extrema-unção, ou vir em confissão na casa de um doente. Então são N histórias muito bonitas, mas mostrando um homem virtuoso lá dos séculos 18 e 19, que viveu entre a região da França e sul da Espanha, ali onde viveu o Padre Germano, e com as famosas memórias, só concedidas depois pela médium Amália Domingos Soler, que era espírita, e que vem o famoso livro, e Orson faz todo esse entrelaçamento de Padre Germano e doutrina espírita. Como foi essa passagem, essa história de Padre Germano? O que Kardec nos conta? Então ele foi pontuando, então ele mesclou um trabalho maravilhoso de Orson, mesclou um padre católico, vivenciando o espiritismo que hoje nós estudamos e praticamos lá no século XIX. Muito bonito. Tanto é que é o título, um sacerdote espírita. Então por que eu trouxe Padre Germano? Um exemplo de generosidade, porque ele ia ao encontro. O Totti tem uma história muito interessante da mulher que queria de qualquer maneira encaminhar a filha na época do Padre Germano para o convento, a garota se tornar freira, e a garota era namorada de um jovem. Então o Padre Germano teve de interceder de uma maneira bem rígida. Então, olha que detalhe, como ele conhecia essa senhora do confessionário, ele teve de ameaçar essa mãe
algo que ele não poderia fazer, mas ele chama na conversa particular, para deixar a filha seguir o caminho e casar. Ela queria de todas as maneiras colocar ela numa vida no convento, uma vida religiosa, e a jovem não queria. A jovem vai e pede ao padre Germano. Então ele teve de utilizar de um artifício dele, de segredo, mas ele não revelou, mas ele teve de fazer tipo, estilo uma ameaça, que não era, mas ele teve de interceder, porque ele viu o desespero que estava a jovem, que seria levada à força para o convento, pela mãe que queria fazer tipo uma promessa, e ela já é namorada de um jovem. Então ele teve que chamar essa mãe e ameaçá-la, que ela já devia também ter algumas coisas erradas, para deixar então a filha livre para se casar. Você vê o que é misericórdia, o que é apoio ao lado do terceiro em sofrimento. A menina desesperada vai pedir ao padre Germano intercessão, e ele intercedeu dentro do que ele podia. Quer dizer, ele fez de tudo. Então vou utilizar meu recurso que eu tenho. Eu não posso revelar seu segredo, mas comigo você vai poder conversar. E aí ele consegue mudar essa mãe. Uma das histórias belíssimas que tem aqui, entre tantas, das histórias do padre Germano, dos implicantes com ele, os detratores, o pessoal da própria ordem religiosa que implicavam com ele, que ele sempre sereno, sempre pacífico, sendo uma referência sempre na aldeia onde eles viviam, do homem bom, do homem caridoso. Então os próprios religiosos implicavam com ele, queriam retirá-lo, porque incomodava, porque fazia o bem pelo bem. E ele sempre serenamente, contornando todos, até mesmo em confronto com alguns, mas sempre saindo de uma forma muito pacífica. Generoso. Generoso, porque a generosidade está aí, não é só isso, dar, assim, não revidar, não reagir à mesma altura, é calar. Sempre calado. Ouvir os insultos e as implicâncias. Kardec, vamos trazer a nossa referência. Quando eu estava relendo agora a biografia de Kardec, por Henri Sauce, eu achei muito interessante que tinham tanta implicância com Kardec lá na época da cultivação que um padre queria que ele prestasse contas dos livros vendidos, que ele publicasse o balanço financeiro da Sociedade Espírita de Paris. E Kardec ficou sereno, tranquilo, generoso. Deixa as implicâncias, deixa acontecer. Aí mais à frente ele publicava nos serviços espíritas. Não ia de pronto, não atendia imediatamente a implicância. Deixava passar aquela turbulência, mais à frente ele publicava assim, mostrava às claras como que estava o movimento todo, o movimento dos livros, toda a transação financeira que a sociedade recebia com a venda dos livros e onde era aplicado, de uma maneira muito transparente. Mas servia o quê? A ele a generosidade. Conflitava? Confrontava? Não. Deixa o padre falar, deixa ele publicar seus artigos implicando com ele. Que ele tinha um padre francês que implicou demais com ele, um religioso lá na época de Kardec. E isso tudo dificultava muito. Rony, a generosidade, como também a gentileza, andam juntas. E o Chico coloca pra gente aqui, ó, não resolve usar gentileza, ou seja, ser generoso apenas na rua, é preciso ser gentil, generoso em casa. E aí que é difícil, né? Que é onde começa a caridade, no lar. Muito bem lembrado. Um abraço para Eneida Maria Jabur, Isabel Cristina, mais uma vez, Arthur Rezende, tal. Carlos Raimundo Souza, que nós já falamos. A Glória do Vale. Faço meu culto do lar às 18 por meia hora e logo fico aqui com vocês. Farei sempre isso. Obrigado, Glória. Que Deus abençoe. Jesus abençoe o lar, todos vocês aí. A Eugênia Portugal. Como são valiosos os casos do Chico, sempre dando exemplos de amor, ternura, espiritualidade e gratidão. Isso aí, obrigado. Um abraço também para a Ângela Braga. Oi, doutora Ângela, um abraço, obrigado também. Né? Porque é o mais difícil a gente praticar em casa, né? A gente é generoso na rua, a gente conversa manso, no nosso estudo aqui ontem, a gente estava falando sobre isso, que a gente na rua é uma dama, assim, todo gentil, todo generoso. Mas em casa a gente não pratica isso. Isso que é o grave nosso, que a gente tem que mudar. Começar dentro de casa, né? Sim. Fazer a lição em casa. E tem estudando, lendo sobre o artigo, fala também que é ser generoso com a gente, com a autoculpa, né? Com auto-perdão, com auto-perdão. Sempre. Não se culpar. Isso é uma generosidade conosco, né? Não se culpar, trabalhar o auto-perdão com a gente, que é muito necessário isso, né? E o Chico coloca pra gente também, olha só, a caridade, ou seja, a generosidade, é um exercício espiritual. Quem pratica, coloca em movimento as forças da alma. Né? A gente vai impulsionando, a gente movimenta todo. E quando a gente pensa em fazer o bem e ser generoso,
junta em volta da gente, como você falou, a ideia do livro, do livro. Como é que você pensou, a espiritualidade já veio, já reuniu um grupo, ou seja, os afins. A dimensão que teve. Os afins, né? Pessoas que têm a mesma afinidade. Ou seja, quando a gente quer ser generoso, quer ser caridoso, quer fazer o bem, o universo conspira a favor. A favor. E fora também, não deixando de comentar, a generosidade dos amigos espirituais, que é tamanha, natural entre eles. Então eles realmente nos abastecem em generosidade, eles estão o tempo todo nos aguardando, nos impulsionando, nos inspirando, nos auxiliando, fazendo a parte deles, respeitando o livre-arbítrio, mas dentro do possível, inspirando para essa ou aquela ideia, para o que eles precisam de obreiros aqui na Terra. Então, como que eles atuam? Com generosidade, nos aceitando com as nossas imperfeições e dentro do que a gente pode oferecer, recebendo de bom grado. A paciência pega um link aí com a generosidade. Eles são pacientes conosco, são generosos para conosco. São as virtudes, né? Todas elas juntas formando essa grande oportunidade de ser caridoso, como o Chico colocou tão bem ali, que é um grande exercício espiritual. E é uma questão de exercício, né? Você exercitar e estar disposto. E pedir nas orações, Pai, que eu possa a ser caridoso, a ser generoso, que eu possa colaborar também. Porque quando a gente quer, as forças vêm. E mesmo que comece a fazer assim com segundas intenções, acho que Chico, não tenho certeza, mas fala sobre isso. Comece fazendo. Francisco de Assis fala, comece fazendo o que é possível, depois você estará fazendo o impossível. Então a gente faz com a intenção, vou fazer porque eu vou ganhar uns horas. Aí depois você está fazendo pelo amor, né? Faça com intenção, depois você estará fazendo com o coração. Depois que impregnou, já sai de uma maneira natural. Uma natural. É um bom começo de ser generoso. E aí você lembrou muito bem como são generosos conosco, nossos irmãos, nossos amigos espirituais, né? O tempo todo. E a gente não é para com aqueles que pisam no nosso calo. Alguém pisa no nosso calo, a gente já não tem um pouco de paciência. O capítulo é... Esse tem as instruções também. Vamos reforçar que é uma figura virtuosa e generosa, e ele, de uma maneira bem discreta, ele coloca aqui o Vicente de Paulo, mais adiante aqui nas na beneficência. Então tem um texto ele dizendo, não ouso falar do que eu fiz na terra, mas sempre tem uns irmãos que me pedem para continuar a obra que eu iniciei, que é a obra social, a obra de ajuda recolhendo as crianças e o trabalho social como um todo. Então você vê a modéstia, a descrição que ele tinha, mas ele deixou registrado aí que muitos vão a ele, ou ele percebe tantos espíritos reencarnando com essa missão de continuar o trabalho da beneficência, de fazer o bem, de socorrer. Como esse grande exemplo que você colocou agora, Madre Teresa de Calcutá. Né? As pessoas boas merecem nosso amor, as pessoas ruins precisam dele. Generosidade, né? Vicente de Paulo, uma história, eu vi contando, acho que foi o Divaldo também contou, acho fabulosa, que ele saiu, já viu a dispensa lá zerada, onde ele tratava dos miseráveis, né? Os nossos irmãos miseráveis, doenças e tudo. Aí ele viu da dispensa não tinha mais nada. Aí ele falou, tem que ir para a rua, para pedir, que eu não posso deixar meus irmãos passando. Aí ele se dirige à rua. Estava passando o cortejo do príncipe do lado da região lá. Tudo. Aí ele vê e se dirige. Aí se coloca na frente do cavalo e fala, meu senhor, meu príncipe, dá-me alguma coisa para os meus. Aí o príncipe dá-lhe uma cusparada no rosto, umas catarradas no rosto dele. Ele passa a mão assim, muito obrigado, a minha parte você já deu. Agora dê alguma coisa para os meus que estão lá dentro, os meus irmãos que precisam. Olha só como é que coloca. São Mudou completamente. Generoso, né? Mudança bacana. E outra coisa bacana de André Luiz, olha só, nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós. Ou seja, se eu sou generoso, isso faz bem para mim. Se eu sou caridoso, isso faz bem para mim, né? Ou seja, mais uma do André Luiz que eu coloco. Se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando a nós mesmos. Cada um segundo sua obra, ou seja, se eu sou generoso, se eu dou, se eu compartilho, se eu sou bom, se eu sou caridoso, para mim, primeiro a ser beneficiado sou eu. Como que é bom a gente ser bom. E uma outra coisa também que se coloca muito, é bom a gente estar do lado de cá. Divaldo fala muito nisso, né? Quando você é caridoso, pensa nisso, você está do lado de cá. Imagina se você estivesse do lado de lá, precisando da caridade, precisando da ajuda, não desfazendo dos nossos irmãos, mas é diferente a situação. É verdade. Né? Muito bacana. Rony, mais alguma coisa? 2 minutos para você Não, foram essas considerações, esses exemplos que eu queria trazer,
trazendo desde a época de Jesus, Padre Germano, Vicente de Paulo, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. São as referências mesmo de exemplos para nós, do que fizeram e que podemos nos mirar para eles, pelos exemplos, mudar um pouco as nossas atitudes nesse sentido mais generoso. Para a gente encerrar aqui, toda viagem começa de um passo. Toda caridade, toda generosidade encontra início na gentileza. Ou seja, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um obrigado, né, um agradecimento, um sorriso. É ser generoso, é ser caridoso, é ser gentil. Isso. São os primeiros passos que a gente pode começar a exercitar já, hoje mesmo. Um sorriso, uma boa noite, cumprimentar as pessoas. Às vezes a gente entra num elevador, não se fala, né? Não se cumprimenta nem nada. Legal, Rony. E vai de encontro exatamente até a pessoa necessitada até de algo agradável para ela ver. Às vezes está tão doída por dentro, tanto pesar, e às vezes um sorriso, um bom dia que já dá uma abastecida. Olha só, um gesto de gentileza opera prodígio. Você falou, um sorriso que você dá é o que ela esperava para se animar para a vida, para não cometer um suicídio. Exatamente. Está tão triste, mas você sorri para ela, poxa, alguém me sorriu, já não vou mais. Como que a gente, um sorriso, um gesto de gentileza, ou seja, um sorriso. Ontem mesmo até passando por um garotinho, a gente tão educado da parte dele, estava passando por uma porta e tal, o garoto, boa noite, como vai, senhor? Ele nunca me viu, mas gentilmente ele deixou eu passar pela porta, encontrando um prédio, no caso a gente foi visitar uma pessoa, e assim, então, nunca vi. Generoso. Educado, mostrando já que tem uma base de educação agradável. Cedendo a vez para eu passar, um exemplo. No momento, ele já recebeu o seu carinho, que você ficou feliz com ele. Já me surpreendeu, eu falei, nossa, que graça, que menino pequeno fazendo uma ajuda. E se ele recebeu isso tudo, a aura dele, então, né? Quer dizer, já foi para ele boas vibrações da minha parte. Como agora, já estamos vibrando onde esteja, que ele esteja recebendo. Olha só, numa escuridão, que ficou escuro agora, se eu acendo uma vela, quem é o primeiro a ser beneficiado? Eu, estou com a vela na mão. É a caridade, é a generosidade, é a delicadeza. Somos os primeiros a ser beneficiados. Muito bem, Totti. Isso mesmo. Rony, obrigado. E é ela que nós temos que buscar sempre. Vamos a uma agenda, nós temos uma agenda hoje, a nossa agendazinha. Vamos lá, para a gente colocar. Eu começo então falando A Morte é uma Piada 2, né, que vai vir dia 19 de maio no Teatro Gassemes, né, espiritualidade, reflexão e humor, tratando a morte de forma mais, né, jocosa, mais tranquila, de uma forma branca, entendendo que a morte é uma piada, não existe a morte. Renato Prieto, que fez o André Luiz do filme Nosso Lar, é praticamente certo dele vir dia 19 aqui no nosso programa, antes do teatro lá. Ele vai estar falando sobre o filme Nosso Lar, como é que foi, contando os bastidores pra gente, e veio o Nosso Lar 2 aí. E Vitor Meirelles também trabalha na Rádio Rio de Janeiro, Rogério Faria, que eu não conheço aí, então deve estar aqui com a gente aqui. Então, dia 19 no Gassemes, os ingressos já estão à venda. Música e espiritualidade, a gente estava vendo música aqui antes também, então dia 19 de maio no Rio de Janeiro, várias pessoas, Carlinhos Conceição, Grupo Samaritano, Robson, várias pessoas lá no Rio de Janeiro, tem o telefone, quem estiver no Rio, dia 19, um programa maravilhoso. Os nossos irmãos da UMEVOR, União Municipal Espírita de Volta Redonda, estão trazendo Luiz Augusto Pinheiro. Os temas são excelentes, olha só, começa dia 25 e 26 agora de maio, dia 25, conflitos familiares, problemas e soluções. Na Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, na EDAC, lá na Eucaliptal. A partir das 14 horas, de 14h30 às 17 horas. E nesse mesmo dia, no sábado, à noite, às 19h30, lá no Centro Espírita Sementes de Luz, com o tema Depressão e as Doenças Mentais à Luz do Espiritismo. Fica lá no Jardim Belvedere. No domingo pela manhã, vai falar sobre ansiedade, causas e terapêuticas à luz do Espiritismo. Os temas fabulosos, né? Vai ser no Centro Espírita Luz e Caridade, lá na Mangueira, ali divisa com Barra Mansa. E talvez ele venha no programa também no dia 26. A gente está acertando para que ele venha participar com a gente, falando algum tema para a gente aí. No dia 26 nós vamos ter aqui na nossa casa, aqui no Grupo de Fraternidade Espírita Esperança, uma tarde de tortas maravilhosas.
O Rony estava falando que escolheram as fotos, mas... As imagens estão assim, convidativas. Nossa, mano, cada torta maravilhosa. E vão estar, são maravilhosas, deliciosas as tortas aqui da casa. A gente já... E as minhas preferidas estão ali, que são as tortas de morango. Aí fica mais complicado ainda. E pode vir que vai ter, irresistível. Né, Francisco? Está ali o Francisco, nosso irmão, e o Bento também, que trabalham com a gente aqui nos bastidores aí. São maravilhosos, vale a pena vir. R$5, 2 pedaços, vale a pena. Nossa, tá muito bom. Barato. E é um ambiente fabuloso, né? Não é porque eu sou trabalhador da casa que não, é muito gostoso, é família, é criança, muito gostoso, o ambiente vale a pena, uma tarde maravilhosa, dia 26 aqui no centro. O Guirlezone está com uma sequência de cursos, de passe, lá nos nossos irmãos, lá no Jardim Belvedere, lá no Semente de Luz, né? O próximo agora vai ser dia 18 de maio, o próximo encontro dele, depois 15 de junho, de 20 de junho, está na nossa página, tem todo o calendário aí. Sempre ao sábado, os nossos irmãos Centro Espírita Seguidores do Cristo, nossa irmã Lúcia, está com um programa também com trabalho lá, de 15 às 16h30, 1h30 de trabalho, assim, com roda de conversa, sempre um tema interessante, com pessoas convidadas e aberto ao público também, quem quiser estudar e aprender mais um pouco. E confirmado dia 12 de agosto, Divaldo Pereira Franco na AMAN, aqui em Resende. Estava conversando com o Rony sobre isso, então já está tudo certo, as casas já estão se organizando e a gente vai ver como é que vai ser a distribuição de ingressos e tudo. E a gente tem sempre divulgado. Muito obrigado. Que já está em e-book aí, não é porque você está aqui não, mas todo o programa a gente divulga. E reforçando a compra desse livro digital para o Lar Espírita Irmã Zilá. Sempre gosto de reforçar, conforme o livro papel editado, o livro também digital, da mesma maneira, ficou doado integralmente o Lar Espírita Irmã Zilá de Volta Redonda. Eu fui na papelaria, eu sempre compro na papelaria, também gosto de fazer propaganda, porque é um amigo, uma pessoa do bem também, na Arte Nova ali em frente. O Fernando, meu amigo. Está lá. Está lá o livro. Fernando é amigo de longa data, está lá apoiando. Tá lá, o que é bonito, Totti, só fazendo rapidamente uma exceção, o Lar Espírita Irmã Zilá eu conheço desde quando estava no papel. Então, além do meu apreço e amizade a Eliandro Itaboraí, que está à frente da equipe de trabalho, é um trabalho reconhecido, Totti. São 300 crianças carentes. Então, graças a Deus, o papel, o livro impresso está acabando, os 30 livros são restantes dos 1000 livros lançados, e por isso a opção do e-book. Porque a Creche não teria como fazer mais uma edição, e uma vez doado continuou, e agora está na digital, que está aí nas grandes vendas aí pelo Amazon, pelo Lojas Americanas, e essas redes mesmo da venda do livro digital. Uma forma de presentear, bacana, né? Mandar um presente para o amigo, compra e direciona. Direciona exatamente pelo arquivo. As pessoas então que estão depressivas, estão com tendência, olha só que presente bacana. Você pode comprar e já manda direcionado para os amigos lá. Então é isso aí. Vamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo ao nosso irmão Francisco, que está ali nos bastidores, o nosso irmão Bento, né, que estão aí fazendo parte da nossa equipe e está crescendo o nosso trabalho, a gente fica muito feliz, agradecemos muito então vocês, nosso irmão Rony Ricardo mais uma vez, e a gente pede a gentileza de você fazer para a gente a prece de encerramento. Então, Pai de amor e bondade, Jesus, mestre e amigo, não poderíamos também deixar de incluir nossa Mãe Santíssima, protetora dos suicidas. Pedimos paz, perseverança a todos nós, encarnados e desencarnados nesse plano terreno, pedindo perseverança para seguirmos, mesmo com os joelhos desconjuntados, como nos narrou Emmanuel na lição dessa noite. Pedindo força, pedindo coragem, pedindo a nossa fé mais robusta para enfrentarmos e seguirmos, acima de tudo, com o propósito de nos melhorarmos, de entendermos um pouco mais sobre essas virtudes tão importantes e rogando sempre ao Pai que nos dê o alento, acima de tudo, a esperança em um futuro que nos aguarda e que não podemos ter dúvida que será um futuro melhor. Assim seja, com a graça de Deus. Mandar um abraço aqui para Leila Kaufmann,
Fabiana Cristina, Eugênia Portugal, Glória do Vale, Helenice Couto Ribeiro e o Ricardo manda um recadinho. É um prazer assistir esse programa. Muita paz a todos. Por acaso Helenice Couto Ribeiro é filha do seu Isidório? Eu não tenho certeza, não sei. Engraçado o nome assim, semelhante. Muita paz a todos, obrigado. Semana que vem, falar sobre mãe, nossa irmã Ana Denigres.